Oi, gente, a fofoqueira chegou. Linguaruda, boca de sacola, chegou. É o seguinte, então assim, por incrível que pareça, ainda tem gente falando na internet que essa criança me foi sozinha e praticamente se atirou na piscina. Né? Tem gente que fica falando que não se sabe. Gente, ela já confirmou, inclusive teve prints dela aí de conversa com outra pessoa que foi lá, sim, e que foi na piscina, tá? Então, mas tem gente que ainda defende, acusa a gente de estar falando. A gente de vocês dizer que a gente está acusando Sarah Kelly, não está acusando de culpa. Culpa ninguém tem, gente. Culpa ninguém tem, porque se tivesse culpados mesmo que fizeram isso, que provocaram diretamente isso, já estavam presos, daí não iam conseguir abafar uma coisa dessas. Ou se tivesse acontecido uma outra coisa, obviamente a perícia leva 30 dias para ser concluída, então vai ter muita coisa que vai acontecer ainda, mas a princípio não tem culpados. A gente fala sobre negligência, sobre irresponsabilidade, que sim, a chácara é de responsabilidade da Sarah Kelly ou de quem tem o nome na escritura, se é que aquilo tem escritura, mas de quem tiver o nome na escritura. E ela, porque visivelmente ela usa a chácara para fazer vídeos e ela mostra as coisas todas que acontecem ali, não importa que ela tirou vídeo de cerca elétrica, seja lá o que for que ela tenha feito. Aí eu acabei lembrando de quando ela tinha perdido um Instagram dela com não sei quantos, acho que 1 milhão de seguidores, o quanto que ela chorou, né, gente? Mas chorou. Porque chorar é com ela mesma, né? Mas a respeito dessa criança eu não consigo ver. É só funga. Que já é um problema de rinite que ela tem. Ela odeia que fale disso, tá? Mas é um problema de rinite que ela tem, né? Mas eu me lembro daquela função do Instagram que até me chamou a atenção, que ela fez um escândalo. Outra vez que ela chorou, e daí sim, até se tem motivo, mas era porque era dela, né? É quando ela perdeu uma criança, né? Ela teve um aborto, eu acho. Ela teve uma coisa assim e ela sofreu muito, chorou muito, para as câmeras ver tudo, né? E obviamente deveria estar sofrendo mesmo. Mas aqui, sobre a Noemi, eu não consigo ver, não consigo sentir nem verdade nela e não vejo ela. Eu vejo ela forçando o choro. Me desculpe aí a gadaiada, os fanáticos, os endeusadores da Sarah Kelly. É o que eu costumo ver. Porque quando ela perdeu o Instagram, que ela foi lá e fez, eu sou mãe de não sei quantos filhos, o que eu faço de mal aqui? Eu só mostro as minhas crianças e a minha vida. Ela esqueceu de dizer que ela fazia aquelas rifas que foram proibidas, né? Aquelas rifas, inclusive ela teve uma rifa que ela andou fazendo aí, que inclusive ela nem foi feito sorteio, tá? Fazia rifa de centavos, rifa de R$1, coisa parecida, que foi proibido e os canais todos, tanto de YouTube como de Instagram e Facebook que faziam isso, foram deletados, né? E tiveram problemas por causa disso. Isso ela não falava, ela falava só que ela era uma santa pessoa que não fazia mal a ninguém. Esqueceu de falar de Tigrinho, que destruiu a vida de muita gente, né, e continua destruindo. E se esqueceu de falar das rifinhas, que de pouco em pouco era centavos, mas ganhava muito dinheiro com isso. Então isso ela esquece de falar. E gente, queira ou não queira, na minha opinião, esse dinheiro que vem de publicidade de joguinho, de tigrinho, é um dinheiro desgraçado, gente. É um dinheiro amaldiçoado. Tu vai pagar. Porque eu já vi várias reportagens, uma vez eu fiquei um mês todo vendo essas reportagens sobre os tigrinhos e esses joguinhos viciantes. E quanta gente tinha se matado, que tinha tirado a própria vida por causa desses jogos. E também gente que tinha perdido tudo, gente que vendeu a casa da mãe, gente que perdeu o emprego, gente que se sumiu no mundo quando foi descoberto, gente que ficou endividada até não querer mais. Isso é uma desgraça, gente, e isso é um dinheiro amaldiçoado. E muitas vezes as pessoas não sabem porque às vezes estão pagando, às vezes as coisas que acontecem na vida de ruim, mesmo tendo um monte de dinheiro, e não sabe muitas vezes que é porque tu tá num meio amaldiçoado, num meio diabólico. Esses joguinhos são uma maneira diabólica de destruir a vida das pessoas. Aí uma pessoa cristã, biblenta, uma pessoa cristã, que só sabe falar em versículos de Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, aí vai me fazer publicidade de tigrinho. Aí não dá, gente. Aí não dá mesmo, tá? Bem que a Luana Piovani falou sobre lembra que deu um escândalo aí que a atriz Luana
Luana Piovani falou da Virgínia Fonseca, que se ela não tinha medo de acontecer alguma desgraça na vida dela, porque ela vendia muito joguinho. E acontece mesmo, gente. Esse dinheiro, essa gente que... Isso é bom pra vocês verem aí, que quando vocês jogam. Essa gente dona desses joguinhos tem pactos, tem um monte de coisa aí com vários deuses do dinheiro. E acaba refletindo em todo mundo. Se tu é usada como um meio de desgraçar a vida das pessoas, vai acontecer desgraça na tua vida mais cedo ou mais tarde. Pode aguardar. Como tem vários exemplos aí. Da pessoa tem dinheiro, tem tudo, e acontece uma tragédia, acontece uma tristeza muito grande, a pessoa tem a vida destruída de uma hora para outra. Porque é um dinheiro pactuado com Satanás. É isso que é verdade. Eu não vou dizer nem que é Satanás, com elementos aí da magia negra, elementos de coisas ocultas que vocês não sabem porque vocês não estudam, vocês não vão verificar. Então cuidado com esses canais que vendem tigrinho ou que fazem publicidade de tigrinho. Se eu sou vocês, eu não... Se tu estiver jogando, tu já tá amaldiçoando a tua própria vida. Né? E em canais também, se tu acompanha canais que vendem tigrinho, ai, mas Paula tem tigrinho até na televisão. Pois é, tem. Vocês não são os primeiros a dizer que a televisão é coisa do capeta? Então, tá aí. É isso aí mesmo. Mas daí, quando é uma Sarah Kellen da vida, vocês dizem, não, ela faz para sustentar os filhos. Como se ela precisasse já agora. Claro que todo mundo precisa, mas ela sim já é uma pessoa milionária. Ela poderia maneirar nessas questões que são coisas muito suspeitas. Como não faz mais, mas ela fez por muito tempo, e dizia, ai, que tem, que é os joguinhos, aquelas rifas de centavos, e daí teve uma rifa que não foi feito sorteio, todo mundo abafa o caso, né? Todo mundo abafa. Então eu não retiro uma palavra, porque o que eu falei aqui, pode me chegar à vontade, o que eu falei aqui é o que está na lei. Como eu falei, eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas é o que está na lei, gente. Que ela poderia ser... indiciada por negligência, irresponsabilidade ou qualquer coisa. Poderia. Saber com certeza não sabe. Mas culpada, ali ninguém é culpado, tá? Diretamente. Porque culpado diretamente seria um homicídio. E não é um homicídio. É sim uma tragédia, uma fatalidade, mas lembre que até fatalidades têm responsabilidades. Pessoas que podem ter sido responsáveis por essa fatalidade. Por irresponsabilidade, por imprudência, por negligência, que é esse caso todinho aí que tem. E eu ainda vejo gente defendendo, uns mordem, assopram, em vez de falar, eu vejo o vídeo que a pessoa começa defendendo, meio já acusa, depois dúvida. Gente, vocês têm que saber o que vocês falam, tem que se posicionar. Mesmo resenhistas, tem que se posicionar. Porque não importa, a gente tá aqui, parece, mas o que quer fofoqueira falando da vida dos outros? O canal tá bem grande, inclusive a minha foto ali tá fofoca em cima da minha cabeça. Então se você não quer ver fofoca, pica a mula daqui, meu amor. Que aqui vai ter fofoca. Se está se falando mais de Sarah Kellen agora, porque eu falei que esse canal aqui vai pegar sim mais aqueles canais que usam Jesus, que usam Jesus e usam Deus para ganhar dinheiro, tá? Que usam a Bíblia, usam Jesus querendo dinheiro na final. Na verdade, porque tu vai ver, a falsidade tá bem grande ali, que o objetivo todo é dinheiro. Aí me faz lá aquela festa de aniversário com churrascada, com tudo, numa alegria, comemorando o Dia das Mães, ok, tem que comemorar o aniversário, coisa parecida da criança, tem que comemorar. Mas não mostrasse, gente. Aquela casa lotada de gente, cheio de carro em volta de tudo, uma churrascada, como se a criança não tivesse feito a passagem dela há 8 dias a recém. Há 8 dias. E as pessoas não têm capacidade são tão cegas, eu acho que só pode ser coisa de forças espirituais negativas que cega essa gente. Porque é impossível ser tão burros ou tão fanáticos por uma pessoa que vocês não conseguem perceber o que está errado e o que está certo. Entendeu? Nesse caso, tá errado tu tá usando uma piscina que tu vê claramente que tá tudo improvisado, gente, não tem nada pronto ali. E já enche a piscina, é coisa de pobre, né, gente? É bem coisa de pobre. Né? Que a piscina nem tá pronta, já enche de água e se atira dentro. Devia deixar tudo preparado. Ainda me bota a maldita da centro elétrica ali. Agora estão falando, a guriazinha pode ter caminhado até lá e querer, viu a piscina e quis molhar os pés, escorregou na piscina, coisa parecida. E a Sarah Kellen nem tava lá, não tem culpa. Tem sim, mesmo não estando lá. Tem sim, não é culpa, irresponsabilidade. Ela tem culpa por irresponsabilidade, por negligência, por imprudência. Ok? Aí da gente dando exemplo, se eu tenho um cachorro...
Bom, tem uma pessoa que eu vi que praticamente ela não estava falando de uma criança de 2 anos. Ela estava falando que era um adulto. Pô, gente, olha a distância da casa lá da onde são os avós da Noemi. Essa criança com 2 anos mal caminha, gente. Ela caminha, mas caminha, né? Não tem coordenação motora para caminhar aquilo tudo sozinho. De jeito nenhum. Não vem, que isso aí não me convence. Por mais que amanhã ou depois saia aí por tudo, porque sabe como é que é Brasil e sabe como é que é... as pessoas abafam o caso. Ainda mais para uma pessoa, para uma cidadezinha como Pratinha, é muito importante ter um nome como Sarah Kellen lá. Então vamos fazer de tudo para abafar, muito provável. Eu não acredito que essa criança foi ali sozinha. No mínimo, ela foi com o avô dela. Que é o que estão falando já. Que foi por isso até que ele passou muito mal, né? Por si só já deveria passar, porque era avô. Eu acho que não é a única neta dele, mas é uma tragédia muito grande, né? Mas estão falando que ela foi com o avô, que o avô tinha que fazer coisas no sítio lá, e que pode ser que realmente a Sarah Kelly não estivessem lá, nem o marido, que tinha ido para outro local. Né? Isso é fácil de descobrir, se quiserem descobrir. Mas mesmo eles não estando lá, ela tem culpa igual, sinto muito, é a lei. Vocês podem falar o que vocês quiserem, porque vocês são cegos. Vão pegar o Código Penal e... Gente, é só pegar o Código Penal e ver sobre esse tipo de coisa. Ou pergunta para alguém que entenda, já que vocês não entendem. Alguém que nem saiba do caso da Sarah Kelly, vai lá e pergunta, olha, aconteceu assim, 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 e pergunta o que a pessoa vai dizer. Entendeu? Vai dizer o que está na lei, que a família, por mais responsabilidade que tenha, pode ser aberto um processo, mas eles não são condenados porque há um perdão judicial. Os donos do local também podem ser condenados, ou podem ser indiciados, ou podem responder do processo por negligência, imprudência e irresponsabilidade. Entendeu? Também ninguém vai preso aí, gente. Mas pode responder, pode exigir que ela arrume aquela fazenda toda dela por causa que ela tem mais 5 crianças lá, né? Isso tudo pode ser pedido e é normal. Então não adianta. E não adianta vir me xingar, mas só sabe falar da Sarah Kelly e o canal é novo. Eu mal tive tempo de falar de outras coisas. Entendeu? E vou falar sim, todo mundo falando, por que que não? Que nem vem me acusar, ai, tá querendo fazer essa bosta de canal crescer em cima dessa criança. Bom, eu então e todo o YouTube, todos os resenhistas, eu e a própria Sarah Kelly, eu e a própria mãe da Nenê, que foi lá num vídeo, foi lá num stories do Instagram, deve ser, e disse que estava muito contente porque já tinha de 1.500 foi para 50 mil inscritos, ou pessoas no canal dela. Isso é um tipo de comemoração, gente. Isso é comemoração em cima de uma tragédia. Como eu falei, são muito toscos, então de repente nem perceberam isso aí. Acharam que as pessoas estão apoiando. Mal sabe ela que muito provável muita gente foi lá para tacar lenha na Sarah Kelly ou para tentar defender a Sarah Kelly. Mas na realidade não tem muito interesse na família deles lá, não. Muito provável. Senão, ela era amiga da Sarah Kelly e ela já tinha um monte de seguidores. É que o povo fica comovido com esse tipo de coisa. Obviamente o Brasil todo ficou. Vai dizer, por que eu, porque tem um canal novo, eu não posso falar disso aí? Sim, eu tô para falar de outras pessoas. Eu tô para falar do canal Clarear, eu tô para falar de Rainha Isabel, mas aí enquanto tiver todo mundo falando ainda de Sarah Kelly, eu vou falar, fazer o quê? O canal é meu, eu falo do que eu quero. Você tá preocupado? Abre um canal e fala o que você quer. Ah, não gostou do que eu falo? Bloqueia. Nunca mais a gente vai me ver na minha vida, até porque até o que 3 semanas vocês nem me conheciam. Vocês é que escolhem fazer isso, gente. Agora quer ficar aqui? O problema é seu. Vai ter que escutar o que eu decidi falar, o que eu decidi colocar nesse canal. Vocês e também qualquer outra pessoa que tenha canal aí e que queira criticar o que os outros fazem, o que os outros canais fazem. Se não importa, todo mundo começou do zero, todo mundo começou de pouco. Então não venham me criticar porque eu estou falando desse tipo de coisa, porque tá todo mundo, de uma maneira ou de outra, falando desse assunto, tá? A Sarah Kelly não fala porque não quer falar, porque ela quer abafar o caso. Ela falou, fez aquelas notinhas, aquelas coisas, aqueles videozinhos que não explicou nada e depois já quis retomar a vida porque ela quer abafar o caso porque não tá bom pra ela, né? De jeito nenhum. É só olhar os últimos vídeos dela pra ver o que tem, ó, gente descendo-lhe a lenha nela, nos comentários. Tá? Porque não tá bom pra ela. Então, quanto mais ela mostrar a vida, tentar retomar a vida ao normal, na cabeça dela, ela acha que isso vai ser esquecido, vai ser abafado de uma maneira ou de outra. E é Brasil, muito provável que isso aconteça mesmo mais pra frente, fazer o quê? Mas não xinguem a gente porque a gente tá
Mal começou o canal, sabe? Gente, eu nem imaginava que isso ia acontecer. Tanto que meus vídeos, os primeiros, foram até sobre a Fran Adorno, tá? Nem era, depois eu ainda falei sobre até aconteceu, fazer o quê? Aconteceu, ninguém queria que isso acontecesse, afinal de contas é uma criança. Quem é a louca, o louco, que quer que acontecesse com uma criança pra pessoa ter notícia? Ou ter conteúdo pra vídeo? Ia ter outro conteúdo pra vídeo, que Rainha Isabel, por exemplo, é o que mais tem é youtuber pra falar deles lá. Entendeu? Então não é isso, é que é um assunto que está todo mundo falando, a gente vai fazer também. Então não adianta vir me xingar, me falar coisa, falar merda, porque vai ouvir merda também ou vai ser invisibilizado, que é o que acontece. Tá? E a novidade que eu fiquei sabendo, justamente, estão procurando os pais e os avós da menininha advogados para processar Sarah Kelly e marido. Estão procurando, era óbvio que isso ia acontecer. E será? Eu acho que não, gente, mas será que eles vão de alguma maneira cair em tentação? Porque a indenização pode ser bem grande. Será que eles cairiam em tentação? Eu acho que não. Ali, entendeu? São muito unidos ali de uma maneira ou de outra. Eu acho que eles não veem a Sarah Kelly como a gente vê. Eles também não veem as atitudes dela como a gente vê. Ela deve estar apoiando eles de cima. Mas, acho até para como controle, mas sim, uma pessoa inclusive me mostrou o print do advogado pedindo para entrar em contato, que tinha que falar com eles. Que é de um, né? Mas a pessoa disse que tinha vários. Porque sim, sabe que isso pode render uma indenização muito grande. Mas eu acho que eles não iriam fazer. Mas quem sabe, né? A gente sabe que o dinheiro compra tudo. Né? Dinheiro destrói casamentos, dinheiro destrói amizades, dinheiro destrói tudo. Né? Então assim, vai saber, né? Será que a Sarah Kelly merecia um bom processo dos avós e dos pais da criança? De uma maneira ou de outra? Embora eles também sejam responsáveis todos pelo que aconteceu. A gente fala responsáveis porque tem responsabilidade, gente. Ninguém está dizendo culpado da morte em si, do falecimento em si. Entendam isso de uma vez por todas. Tá todo mundo falando praticamente a mesma coisa, só umas loucas aí que não. Mas de resto, tá todo mundo falando a mesma coisa. Não é culpa direta. É responsabilidade que tem diferença. Ninguém tem culpa se vocês são ignorantes e vocês não sabem diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é culpa direta. Outra coisa é responsabilidade pelo fato. Entendeu? Que se chama... mas nem vou falar que não vale a pena. Mas é isso, ninguém tá culpando. Se a gente estivesse culpando, aí sim, culpando diretamente o que aconteceu, pela fatalidade. Mas não é porque a gente não está culpando que a gente tem que ficar cega e surda e não saber de leis que a gente vai fazer que nem vocês dizer Sarah Kelly, Sarah Kelly. Vocês parecem tudo, sabe o quê? Um bando de zumbi lambedor de Sarah Kelly. É isso que vocês parecem. Mas continuem. O problema é de vocês. Mas não se esquece de orar e vigiar. Não basta só orar, tem que vigiar. E vigiar significa saber quem é que de que lado você está. Porque tem um versículo da Bíblia, se eu não me engano, que fala que dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E isso significa, dai a César são as leis. Deus permite que os seres humanos façam as suas leis dos homens aqui. E o cristão deve saber as leis e deve cumprir as leis. Mas importante mais é saber. Se Deus dá, quem é tu para deixar de dar? Se Deus deu a opção e o direito dos homens fazerem leis para convívio deles mesmos, e tá lá que uma pessoa que não protege uma criança é responsável pelo que acontece com ela, uma pessoa que é dona de uma fazenda, de uma casa, que tem uma piscina que não há proteções, é responsável pela essa piscina e é responsável pelo que acontecer nessa piscina, principalmente com criança, aí é um problema seu, não é meu. Se você prefere defender a Kelly do que ser justa, que Deus exige que a gente seja justo. Isso é um problema seu. Eu sempre digo que a maior parte das pessoas se dizem cristãos, mas eles são, na realidade, religiosos. Apenas isso. E alguns fanáticos e cegos por seres humanos. Por pastor, por padre, por pessoas que falam em Deus, ou que falam em Bíblia, mesmo sem saber se a pessoa é uma boa de uma bisca, vocês vão lá e endeusam. Mas ok, cada um sabe o que faz da vida. E eu não vou deixar de falar. Eu nem fiz mais as minhas dancinhas que eu faço por causa dessa função da Noemi. Essa é a minha maneira
de prestar homenagem a ela, ou prestar meus pêsames e mostrar minha tristeza. Porque em todos os meus vídeos eu ia entrar dançando, rebolando, dançando, dando voltas, seja lá, o mais ridícula que for eu ia fazer. Eu não fiz porque justamente ainda pela Noemi. Em breve voltarei a fazer. Um beijo, até o próximo vídeo.